Quando falamos de saúde, nos referimos ao completo bem-estar físico, mental e social. E quando um deles entra em desequilíbrio, é necessário a intervenção nutricional. Meu nome é Karina Vale e hoje vamos falar sobre a importância da dietoterapia. Para compreendermos a importância do técnico em nutrição no ambiente hospitalar, é necessário um conhecimento prévio sobre a dietoterapia, também conhecida como terapia clínica nutricional. O papel da dietoterapia vai compreender o conjunto de nutrientes que serão de fundamentais importância a serem observados em determinados tipos de doenças específicas, como, por exemplo, a redução de açúcar em diabetes, a restrição de sal para hipertensos, a redução ou a retirada de gordura em pacientes que sofrem aí com colesterol e têm um impacto nas doenças cardiovasculares. É de extrema importância eu perceber que, além de eu minimizar certos impactos de doenças específicas, como a diabetes ou hipertensão, a dietoterapia ela vai ter um papel eficaz no fortalecimento do sistema imunológico, até para, dependendo desse tipo de pacientes que esteja hospitalizado, ele não venha a desenvolver doenças oportunistas, ocasionadas aí pela presença ou surgimento de infecções, principalmente no âmbito hospitalar, pelas essas bactérias mais resistentes. A principal finalidade da dietoterapia é fazer com que justamente durante o processo de internação, esse meu paciente ele tenha condições suficientes para que o organismo ele não entre no estado pior de debilidade física, emocional e até mesmo imunológica, fazendo com que o organismo ele consiga se recuperar de uma forma mais rápida e principalmente essas determinadas doenças, sejam elas diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, elas não sejam agravadas. Quando pensamos em dietoterapia, eu sempre vou pensar que ela vai servir para que eu possa minimizar ou reduzir o impacto que essa doença ela pode ocasionar no meu paciente, no meu indivíduo. Pensando em dietoterapia, sempre eu vejo o papel da doença. Pode ser uma doença crônica, não degenerativa e, consequentemente, devido ao surgimento dessa doença, meu paciente ele pode estar tanto no âmbito domiciliar, já que é uma doença que vai vir de longo tempo, ou devido ao agravamento dessa doença, o meu paciente ele se encontra hospitalizado. E nesse momento dessa hospitalização, a dietoterapia ela não pode ser um pré-requisito optável, uma alternativa, ela deve ser realmente um item obrigatório, fazendo com que, nesse momento, as restrições alimentares elas sejam necessárias. É de fundamental importância eu entender que nem sempre todos os meus pacientes com diabetes ou com hipertensão irão receber a mesma dieta. Até mesmo porque dentro da evolução dessa dieta é necessário observar vários critérios, como religião, o estado emocional, a gravidade da evolução dessa minha doença, Nesse caso, por exemplo, eu preciso dosar a quantidade de glicose que o meu paciente com diabetes ele apresenta. Existem pacientes que a glicose ela não está tão alta, então a restrição alimentar ela não precisa ser tão severa. Não é necessário retirar todos os nutrientes desse meu paciente, Quando a gente se refere a todos os nutrientes, eu me refiro aos nutrientes que contêm carboidratos simples, que são aqueles principalmente ali como alguns tipos de frutas, como por exemplo a questão do tamarindo, pacientes que contenham aí nutrientes que contenham os disacarídeo, como a questão da sacarose, que é o nosso açúcar de mesa. Então, cada paciente, mesmo que apresente a mesma patologia, como no caso do diabetes, eles necessitarão que o acompanhamento nutricional ele seja de uma certa forma
individualizado, porque no ambiente hospitalar, o cardápio para diabetes, ele é único, né? Então, os pães, arroz, macarrão, muitas vezes eles vão apresentar uma maior quantidade de produtos integrais, mas não significa que eu não possa trocar o meu arroz integral por um arroz branco, porque o paciente ele tem essa restrição, ele não gosta de arroz integral, ele não tem essa palatabilidade em relação aos produtos integrais. Então eu posso tentar recorrer a outros alimentos, como por exemplo aveia, iogurtes, frutas, né? Então isso acaba sendo possível dentro do ambiente hospitalar e tudo também relacionado à evolução dessa minha doença, tá? Então é necessário o acompanhamento dos dados laboratoriais e principalmente a aceitabilidade também desse meu paciente, né? Muitas vezes esse paciente, como ele tem essa aversão alimentar, ele acaba não tendo uma aceitabilidade dentro desse ambiente. E aí, assim, uma série de consequências ela pode vir ocorrer devido ao cardápio apresentado pelo hospital, pela equipe de nutrição. E aí essa importância de justamente verificar a necessidade desse paciente, né? As preferências, as aversões, ela vai se dar na triagem nutricional. E toda a equipe, quer seja o técnico em nutrição ou nutricionista, eles precisam estar envolvidos durante esse processo com o paciente.